Oi, pessoal, como a gente tinha combinado na última aula, eu vou passar algumas coisas, alguns exercícios para vocês irem treinando, para quando a gente tiver a nossa aula ao vivo, a gente estar mais certo do que a gente vai fazer. Então, com uma explicação mais detalhada e tudo mais, tá? Porque aí na hora da nossa aula, o que a gente faz? Só corrige, certo? Então, hoje eu vou passar um exercício super simples, tá? Que a gente vai ver na nossa próxima aula. Seguinte, a gente vai usar a nossa sexta posição e a gente vai fazer o nosso Bachmann-Tandi, que foi feito na última aula, só que com algumas coisas um pouquinho diferente. Braços relaxados, a gente vai fazer 2 Bachmann-Tandis Devant. Quando a gente faz o Bachmann-Tandi, a gente tem que prestar muita atenção como o nosso abdômen, como o nosso quadril tá, como o nosso peito se se posiciona, como tá a nossa região do tronco. A postura é importantíssima, porque depois que a gente começa a fazer as coisas com as pernas, a gente começa a colocar braço nos movimentos. E os nossos braços não podem estar travados, né? Então a gente precisa, primeira coisa, alongar a coluna, tá? Manter as costelas. Quando a gente fala abre o peito, não significa que a nossa costela tem que fazer isso aqui. Olha o que acontece com a minha coluna quando eu faço isso. Ela curva. Não. Ela tem que manter a coluna e o nosso peito abre, mantendo a costela fechada. É difícil? Um pouquinho, mas é a nossa base para dançar, certo? O Bachmann-Tandi, a gente precisa pensar que como vai sair uma perna, a gente precisa dar espaço para essa perna sair. E para a gente dar espaço, a gente tem que crescer. Para a gente crescer, é colocar a coluna no lugar, tudo bonitinho, e subir a perna de base. Então a gente vai criar uma energia para a outra perna ficar um pouco mais livre. Então a gente vai fazer toda essa, né, energia aqui na região do tronco, abrir bem e vai tirar a perna do Bachmann-Tandi, tanto para o Devant, quanto para o Ala Seconde e para o Derrière, certo? Então, ó, o que a gente vai fazer primeiro? Bachmann-Tandi, Devant em sexta posição. E 1, fecha, 2, fecha. 3. Agora a gente precisa crescer mais ainda, porque a gente precisa criar uma base forte para tirar a perna que está se movimentando do chão. Se eu vou no meu Bachmann-Tandi com peso para os dedos, eu não consigo tirar ele do chão. Então, eu tenho que estar com toda essa região organizada, como eu disse anteriormente, e com o peso na minha perna de base. Por isso que chama base, tem que estar com o peso ali. Então, a gente fez o 3, a gente eleva a perna, não precisa subir muito, e aí a gente vai manter 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente volta, a gente tem que tomar o cuidado de não ir com o peso. Então a gente vai crescer mais e descer a perna e trazer de volta. E vamos fazer com a outra perna também, tá? E Tandi, 1, fechou. E 2, fechou. No 3, eu subo, mantenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cresço mais ainda para minha perna descer e eu fechar, certo? Feito isso, vamos abrir primeira posição e fazer na lateral a mesma coisa.
A diferença é que agora a gente tá com os braços em segunda posição, só que não é aquela segunda posição que a gente usa no balé clássico, né? Que é com os cotovelos arredondados e a palma da mão pra frente. Não. No jazz a gente costuma usar palmas da mão para baixo e cotovelos esticados, certo? Então a gente tem que ter toda a mesma energia para poder, né, criar espaço para a movimentação da nossa perna. Pra gente não fazer isso aqui, ó. Não colocar peso na perna, eu acho até difícil fazer, eu acho mais difícil. Então vamos lá, pro lado e 1, voltou, cresce, 2, voltou e 3, subiu, energia. Tá vendo que minha perna não tá lá em cima? Eu só tô criando uma energia e eu cresço mais para poder fechar. Outro lado a mesma coisa. E 1, fechou. 2, fechou. Subo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pontei, ó. Subo mais. Fechei. Agora a gente vai fazer derrière. É a mesma coisa, eu vou fazer de costas. Só que nossos braços vão para abraçar, tá? Então a gente vai fazer. Derrière é a mesma coisa. Abro o peito. Ai, Pro, mas eu tô abraçada, mais difícil. Não. Coluna, abraça, ó, cresce. E vamos fazer atrás, ó. Tandi. 1, fechei. E 2, fechei. No 3, subo mais, ó. Cresço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cresço. Antes de pôr a ponta no chão, fecho. O outro lado e 1, fechei. 2, fechei. No 3, vou crescer mais. E fico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cresço e ponta, fechei, ok? E para finalizar, a gente vai fazer a la seconde de novo, só que ao invés da gente usar o braço em segunda, nós iremos usar o braço em V com as palmas da mão para fora. Então, ó, abre o peito e 1, fecho, 2, fecho e subiu. 1, 2, oi, 4, 5, 6, 7, 8. Cresço. Ponte, outro lado. E 1, e 2, tô crescendo. Subi e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponta. Fechei. Ótimo. Vamos tentar fazer tudo direto com a contagem, tá? Vou fazer sem música. Na nossa aula, ao vivo, a gente faz com música, tá? Treinem bastante, prestem bastante atenção em tudo isso que o nosso corpo precisa para fazer o movimento do Battement Tendu, tá bom? Então vamos com a Pro fazer o exercício na contagem. A gente vai fazer uma vez, mas muito bem feito e pensando muito no exercício, tá bom? Então vamos lá. Sexta posição, braços relaxados, abre, arruma o quadril, abdômen, tudo direitinho. E devant, e 1, fecho, 2, fecho, e 3, subiu e fica 1, 2, 3, 4, energia, 5, 6, 7, 8, e ponte, fechou, troquei a perna, 1, fechou, cresce,
2, fechou, e 3, subiu, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ponte, fechou. Abre primeira, braço em segunda, lá seconde. 1, fechou. 2, fechou. E 3, subiu. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponte, fechei, troquei. 1, fechou. 2, fechou. 3, subiu. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ponte, fechou. Braço, derrière. 1, fechou. 2, fechou. 3, subiu. E 1, sobe. 2, 3, 4, energia. 5, 6, 7, 8, ponte, vai trocar. E 1, fechou. 2, fechou. 3, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e fechou. Bracinho veio, lá seconde. 1, fecha. 2, fecha. E 3, cresceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cresce mais para fechar. Trocou a perna. 1, fechou. 2, fechou. 3, subiu. E 1, 2, energia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponte, fechou. Ótimo, pode respirar um pouquinho. E agora, eu venho passando para vocês o nosso plié, né? Que ele é um pouco diferente, porque estamos fazendo em primeira posição, em sexta posição, e não que a gente não faça plié encaixado, fazemos, mas esse que eu estou passando, né, esse que eu estou mostrando ultimamente, é para justamente a gente criar os desencaixes para poder ter a movimentação que a gente usa muito no jazz, né, que é os nossos rebolados. E a partir do momento que a gente começa a entender esse desencaixe e encaixe de quadril, a gente facilita na hora de rebolar. Então, parece uma bobeira, mas o rebolado aqui, quando a gente faz esse plié que eu vou passar para vocês, ele ajuda, porque quando eu não tenho essa noção, né, do desencaixe no plié, eu faço uma coisa assim, ó, né? Ele fica duro, porque eu não divido o meu tronco em partes, né? Temos a cintura alta, né? Essa cintura aqui é a nossa, não a que é próxima da virilha, que geralmente é onde a gente usa a mão, né, para segurar. Que no jazz a gente usa muito mais a mão aqui em cima na costela, em algumas coreografias principalmente, mas a gente tem que pensar nessa divisão, tá? Da cintura alta, que é a cintura aqui do umbigo, né? Então, a gente tem que começar a entender que a parte de cima tem que estar desvinculada da parte de baixo. E para isso, a gente tem que usar o nosso plié desencaixando, tá? Então, quando a gente vai fazer uma rebolada simples, né, que seria essa,
a gente tem que perceber que a parte de cima não se mexe. Não é isso. Não estamos fazendo isso. Então, é para este tipo de movimento que serve o nosso plié, tá? Então, ó, a gente vai fazer o peito sempre, né? As costas sempre abertas. A gente vai fazer plié em sexta. 1 e 2, 3 e 4. Continua. 5 e 6, 7, 8, certo? Agora a gente vai expandir o movimento, a gente vai aumentar esse movimento. Então a gente vai fazer plié e vai subir o peito, ó. Plié. E quando a gente for voltar do plié, a gente vai contrair e voltar, tá? Então a nossa cabeça olha para cima e olha para baixo. Então a gente vai fazer plié, 1, volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece simples, mas eu quero que vocês façam bastante essa movimentação para entender o porquê que a cabeça sobe. A Pro tá com um pouquinho de dificuldade para fazer essa movimentação por conta, né, da cirurgia, mas dá para entender, né? Então o meu queixo lança, tá? Eu lanço e eu volto. Lanço e volto. Sem fazer isso e isso, tá? É outra parte, é só cabeça e quadril. É cabeça. Ó. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar isso bastante na nossa próxima aula. Então, quando a gente estiver no meio da aula, lembre de todos esses toques que a Pro falou, que ensinou, tá? Pra gente ter um mínimo de correção, para quando eu falar, olha, fecha a costela, vocês vão entender em que momento precisa fechar a costela, tá? Então é isso, estudem e até a nossa próxima aula. Beijo!